Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha aqui pela telinha da sua rede Nazaré de televisão. Eu sou o diácono Alberto Cardoso, da Arquidiocese de Belém, e está no ar mais um programa Vida Consagrada, onde juntos vamos conhecer mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida que ilumina a nossa própria caminhada vocacional, a nossa própria vida. Acolhemos todos vocês que nos acompanham aqui de Belém, da região metropolitana, e também você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Vida Consagrada de hoje. E nós recebemos com muito carinho e com muita alegria uma religiosa que já há 22 anos faz parte da congregação Pia Sociedade Filhas de São Paulo, as Irmãs Paulinas. E recentemente chegou para a missão em nossa Arquidiocese de Belém, na região aqui de nossa Arquidiocese de Belém. Nós recebemos no nosso programa de hoje, com muita alegria, a irmã Cristiane Rodrigues de Mello. Irmã Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada. Ficamos muito felizes de recebê-la aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, também estou muito contente de poder participar um pouco desse programa. E é uma alegria partilhar a vida com vocês, com quem nos acompanha. Muito bem, como falei no começo, então já são 22 anos de história Tem-chão. Com as Irmãs Paulinas, né? Então tem muita coisa boa para a gente conversar sim. no programa de hoje, com muita alegria. A senhora é natural da Paraíba, isso? Conte pra gente. Isso, é uma longa história. Minha mãe até brincava, parece até que nós somos descendentes de ciganos, porque eu nasci na Paraíba, numa cidade chamada Itaporanga, do Tupi, Pedra Bonita. Olha só. E lá só nasci, ainda recém-nascida, e a família mudou toda para Pernambuco, uma cidade chamada Goiânia, que é fronteira. 1 hora de João Pessoa, que é a Paraíba, e 1 hora de Recife, que é Pernambuco. Então, uma cidade bem de fronteira entre os dois estados. Nasci na Paraíba, cresci em Pernambuco. Então, quando as pessoas me perguntam, de onde você é, irmã? Eu digo, vem naturalmente, vem Pernambuco. Porque é de lá que eu bebi a cultura, cresci, estudei. Então, me sinto muito pernambucana, realmente. Só não nasci, mas o coração é. Ah, entendi. Então, a cidade de Goiânia, não é Goiânia. isso? Pronto. Lá que a senhora cresceu com a sua família. Exato. E eu pergunto, como é que era ali a sua convivência familiar, né? Sua família, quantos irmãos, né? Se tinha uma vida, né, na igreja, como é que era a vida de vocês lá em Goiânia? Então, minha família, ela eu diria assim, eu cresci junto com meus avós maternos. Então, minha mãe e meu pai, eu chamo eles assim, mas são meus avós. Olha, vai confundir a cabeça do povo. Eu chamo meus avós de mãe e pai, e a minha mãe, ela me teve muito nova, ela me teve com 15 anos. Então, a gente cresceu ali junto com meus avós, e eu via todo mundo, os meus tios e tias, chamando meus avós de mãe e pai. Eu acostumei chamá-los de mãe e pai. E a minha mãe, que é a filha mais velha, é a primeira filha, e eu sou a primeira neta. Então, eu via todo mundo chamando ela pelo nome. Aí eu comecei a chamá-la de Tânia, pelo nome. E depois que eu fui crescendo, aí passei a chamá-la de Mainha, como é normal no Nordeste. A gente chama, acho bonito aqui no Norte, chamam mamãe, né? Mamãe, papai. Lá a gente chama Mainha, painho. Então, era Mainha para minha mãe, biológica, e para os meus avós, pai e mãe. Entendi. Então, é assim, nós somos assim, irmãos de sangue, eu sou a mais velha. Tem um outro irmão que é padre, também da congregação, da mesma família religiosa. Que maravilha! É padre Paulino. E hoje, atualmente, ele é missionário em Portugal. Como é que é o nome dele? Tiago. Padre Tiago. É. Ah, pronto. Um abraço para o senhor, Padre Tiago. Queremos o senhor aqui no nosso programa também um dia. Então, ele vem em junho, né? Olha Podemos aí, vir vamos juntos de combinar. repente. Ele está em Lisboa, no momento ele é missionário em Portugal. Então, ele é o irmão do meio. E tem uma irmã mais nova que está lá com minha mãe. Ela mora em Recife, minha mãe mora em Goiânia, é cidade metropolitana, então dá 60 minutos de Recife. Então, ela acompanha mais minha mãe. Minha mãe hoje é viúva, então ela acompanha, está mais perto da minha mãe, né? Uhum. Então, de irmãos de sangue somos só 3, mas como eu cresci com meus avós, meus tios e tias, eu tenho um tio até que é mais novo do que eu, então a gente se trata como irmãos. Aí, às vezes, dá um nó na cabeça quando as pessoas perguntam, tem quantos irmãos? Peraí,
irmão de sangue eu só tenho 3. Agora, com os tios e tias, crescemos como irmãos, então somos 10. Olha só, família grande então, É né? grande, é. Que bom, que bom. Eu acho bonito quando a gente vê, né, famílias grandes assim, né? Eu imagino os encontros de família, como deve ser uma coisa maravilhosa, né? Atualmente a gente perdeu a nossa mãe, né? Meu avô morreu em 99, eu tinha acabado de entrar na congregação, aliás, era o 2º ano que eu estava na congregação, e ele morreu em 99. E minha avó, que eu chamo de mãe, e realmente não só chamo, é a relação de mãe realmente. Sim. Ela faleceu agora dia 3 de agosto, então foi um momento onde reuniu todo mundo novamente, né? É sempre um momento de dor, perder a mãe é complicado, né? Com certeza. Mas também foi um momento tão bonito, padre, diácono, de fé, de gratidão a Deus pela pessoa que ela foi na nossa família. E eu sempre digo, a minha fé, eu recebi essa herança de minha avó. Minha mãe trabalhava muito, então ela vinha finais de semana, né? Agora, minha avó era a mulher de fé, aquela que estava em casa, que pegava pela mão, tanto eu como meu irmão. Minha irmã ainda era muito pequenininha, ia para a igreja com a gente, né? Então, assim, a fé era uma mulher de rezar o rosário todo santo dia. Olha só. Se tivesse missa diária, ela iria, mas ali na região tinha só 2 vezes durante a semana e o domingo, né? Então, uma mulher de muita fé. Eu acho que eu recebi muito, muito dela, né? Assim, tenho certeza, e sou muito grata a Deus. Então, foi um momento de dor para a família, que reuniu toda a família, realmente, mas foi um momento também de um testemunho de fé, né, da família, de agradecer a Deus a pessoa que ela foi. Sim, com certeza. Eu imagino, então, né, pelo que a senhora está falando, também partilhando com a gente, né, então recebeu essa educação, essa fé católica já desde pequena, então vendo o exemplo da mãe-avó, né? E aí, como nessa época, assim, de pequena, assim, né, da Cristiane, lá da pequenininha, andando lá por Goiânia, como é que era? Tinha algum sonho de ser alguma coisa assim quando era mais velha? Sei lá, professora, médica, não sei. Olha, as pessoas perguntam assim, você sempre pensou em ser irmã? Eu digo, não. Eu não sonhava quando criança ser irmã, eu não lembro disso. Minha avó contava que uma vez, na minha cidade, tinha as irmãs da Sagrada Família de Santa Emília de Rodá, uma congregação francesa, a Carisma da Educação. Então, elas tinham um colégio lá e elas moravam próximo da nossa casa. Eu fiz catequese com essas irmãs. Então, minha mãe conta, minha avó, conta que uma vez essas irmãs passaram e eu disse que eu queria ser como aquelas mulheres, mas eu não tenho essa recordação. Talvez era muito pequenininha, Era pequena, né? Eu não lembro. Agora, os sonhos de criança, depois de adolescente, de jovem, era sempre esse, era estudar, para trabalhar, conseguir um bom emprego, ter minha independência financeira e poder ajudar a família. Esse era o meu sonho, basicamente, de jovem. Aí, como profissão, eu achava muito bonitas aeromoças. Eu queria ser aeromoça. Olha só. Porque eu gostava de viajar, eu achava tão... Devia ser... Não é que eu viajasse, né? Sim. Mas eu achava bonito, eu queria. Olha só. Era. Depois eu queria ser secretária, professora. Eu acho que toda criança, meninas pelo menos, pensou uma vez em ser professora, porque eu botava as bonecas e ia dar aula para elas, né? Quando não eram os gatos. E como foi que começou essa história de ser religiosa, de se consagrar a Jesus totalmente e, de modo especial, se consagrar pela Congregação das Irmãs Paulinas? Pois é. Então, o meu sonho de ser uma jovem independente, né, financeiramente e tudo mais, Jesus entrou e bagunçou a minha vida, né? Ele costuma fazer isso. Entrou na vida, bagunçou meus sonhos, mexeu com tudo. E, de repente, eu me vi, assim... Eu acho, quando eu paro para pensar nisso, né, assim, de onde veio, né? Porque, como eu dizia, eu não ficava assim, eu quero ser irmã. Não, isso veio, foi um processo. Mas eu tenho, assim, uma forte lembrança que um dado momento da minha vida, ali na juventude, participando de grupos na igreja, eu me dei conta, assim, eu pensei assim,
a vida não pode ser só essa luta de sobrevivência, das pessoas correrem para trabalhar, para fazer alguma coisa, para ter comida, para ter casa. A vida não pode ser só isso. Eu lembro que na minha juventude isso me tocou fortemente. Só isso é muito, muito pouco, parece que não dá um vazio. Acho que até isso me faz pensar se não é esse o vazio de tantos jovens hoje, né? A vida não pode ser só essa correria louca para sobreviver. E eu lembro que aquilo me provocou a descobrir a vida é o que mais. Então, não sei se por aqui pelo norte teve isso, mas lá no Nordeste teve uma época que os nossos irmãos separados, como diz o padre Zezinho, os evangélicos, né, passavam pelas escolas distribuindo um evangelho. Um livrinhozinho dos evangelhos. E eu lembro que na escola eu recebi. E na capa dizia assim, o amor é o maior. Tirando lá da carta, a segunda carta aos Coríntios, né, de Paulo. Da primeira, aliás, capítulo 13. Capítulo 13. Entre fé e esperança, o amor é o maior, né? Exatamente. Então, ali, aquilo me despertou, eu comecei a ler ali as cartas de Paulo em especial. Não entendia quase nada, mas assim, aquilo foi me conquistando. E eu digo que eu fui a Jesus através das cartas de Paulo, né? Então, foi uma irmã. Aí eu comecei a ler as cartas e uma irmã paulina foi convidada pela paróquia que eu fazia parte para fazer um encontro com o grupo jovem. E eu estava. E essa irmã fez o encontro, não me pergunte muita coisa que eu não recordo, mas eu recordo que no final a irmã Líria Grade, hoje ela é missionária nos Estados Unidos. Olha só. E ela me perguntou, posso lhe escrever? Eu disse, pode, irmã. Pensei que a irmã queria ser só minha amiguinha. E ela começou a escrever para mim e me fez o convite vocacional de ir no encontro em Recife. E eu fui. Só tinha quantos anos? Eu tinha 16. 16 anos? 16 anos. Olha só. E eu fui no encontro vocacional, gostei, levei uma amiga comigo e fui caminhando. Então começou assim. Lá na casa das irmãs tinha um cartaz assim, o evangelho não pode parar. Venha seu irmão Paulina. Aí o evangelho não pode parar, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Marcou no coração, né? Exato. Então acho que foi ali que começou. Primeiro essa inquietação de que a vida é mais do que uma correria louca de sobrevivência. E depois esse desejo de se a vida é mais, o quê? Né? E aí eu via, quando lia as cartas de Paulo, ele dizia que sofreu naufrágio, que foi apedrejado, que isso, aquilo, outro, e estava feliz. Eu disse, ou é louco, ou ele descobriu algo que eu ainda não. Então, assim, eu fui despertando ali, né? E quando eu fui no encontro na casa das irmãs, eu lembro como ontem, elas eram 22 irmãs na casa. E elas estavam tão felizes, um bando de mulheres juntas, vivendo juntas, rindo, brincando. Aquilo, de onde vem essa alegria? Isso me conquistou, sabe? E eu acho que ali eu fui despertando. Eu quero essa vida para mim, eu quero mostrar para as pessoas esse tipo de vida, esse caminho aqui também. Acho que foi por aí. Fantástico, irmã. Olha só. Nesse nosso primeiro bloco a gente já conversou tanta coisa boa, né? Conhecer um pouquinho da sua vida, da sua história, isso já está sendo uma coisa muito agradável, viu? Que bom. Certamente o programa vai ser muito bacana, né? Mas a gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você que está junto com a gente, acompanhando nossa vida consagrada de hoje, fique com a gente. Vamos rapidinho para o nosso break e voltamos já já. Não sai daí. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré, comigo, diácono Alberto Cardoso, e também hoje trazendo a presença da irmã Cristiane Rodrigues de Melo, que faz parte da Congregação das Irmãs Paulinas e está contando um pouquinho da sua vida consagrada, como foi que surgiu no seu coração, né, esse chamado de Deus para a vida consagrada. A gente falava, né, irmã, no bloco anterior, né, dessa realidade bonita, né, de se despertar, né, que a senhora teve no seu coração com os 16 anos, né, sobre a vida que não era somente se sustentar, trabalhar e tudo mais, mas tinha um sentido mais profundo, né? E depois que a senhora conheceu, né, experimentou aquela alegria, né, da convivência fraterna das irmãs, né, viu que talvez o Senhor estava lhe chamando para aquela realidade, como foi
para a senhora partilhar para a sua família, né, essa decisão de seguir essa trajetória de vida? Então, aí, olha, eu sempre brinco quando eu estou trabalhando com os grupos jovens ou falando sobre vocação, que as nossas famílias, se servir a carapuça, tá, família? Às vezes a gente reza pelas vocações, mas lá na casa do vizinho. Exatamente. Porque quando bate a porta, né, às vezes a família se assusta, pensa que vai perder o filho, a filha, e não reage bem, não aceita bem. E foi o que eu vivi. Eu vivi um pouco isso, né? Então, quando eu fiz o caminho vocacional, eu despertei ali aos 16, fiz um ano de acompanhamento com as irmãs. Aí já tinha 17 e um ano, eu não entrei logo, aí fiz 2 anos de acompanhamento. Então, quando eu tinha por volta dos 18 para 19, as irmãs tinham assim, ainda hoje tem, a regra só entra depois do ensino médio, quando termina o ensino médio. Então, a jovem terminou o ensino médio, pode ingressar se ela deseja. Então, eu ainda não tinha terminado. Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha, acho que, 17 para 18. Aí eu fiz mais um ano de acompanhamento. E depois eu fiquei assim, não, acho que essa história é coisa da minha cabeça, eu não quero isso não, vou namorar, vou fazer outra coisa. Eu corri um pouco, né? Tentei fugir da vocação, do chamado. E, inclusive, namorei tudo, mas assim, parecia assim. Quando eu ia à missa, parecia que o padre estava falando para mim. Tocava uma música, parecia que era para mim, sabe? Então, assim, a coisa foi cercando, né? Uhum. E então, quando eu falei para minha mãe que eu queria fazer essa experiência vocacional, ela não aceitou muito bem, não. Ela disse assim, tu vai deixar teu emprego, eu já tinha conseguido um emprego bom, tinha passado num concurso, e você sabe, aquilo que eu sonhava para a juventude, de ter... estudar, alcançar um emprego para ter uma estabilidade financeira, eu tinha alcançado. Imagina deixar tudo isso, né? Olha só. E os meus irmãos, Tiago, ele tinha 6 para 7 anos. E a minha irmã tinha 5 para 6 anos. Então, eles eram crianças. Minha mãe trabalhava e o pai também. Então, eu praticamente cuidava dos dois. Né? Então, assim, nós somos muito apegados. E deixar os dois, o que mais me doía era deixar os dois pequenos, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo eu sentia a necessidade de fazer essa experiência. E ali, o mais forte foi o seguinte, então, como eu falei, eu estava namorando, tá? E aí o rapaz falou assim, vamos noivar? Quando ele falou isso, eu senti que eu estava dividida. Que na hora que ele falou de noivado, eu lembrei logo da vida, né, vocacional, das irmãs. Foi a primeira coisa que me veio à mente, né? E eu senti que eu estava dividida. Eu não podia fazer, vou casar, se não der certo, eu separo e vou ser freira. Não dá certo, né, meu povo? Então, o que eu fiz? Eu pensei assim, bom, eu não vou assumir um compromisso sério, estando assim, dividida, né? Eu vou fazer essa experiência vocacional, se não for, eu saio e toco minha vida, né? Eu disse, eu vou fazer a experiência. Agora eu tinha que enfrentar a família do rapaz, né? Explica. Nossa Senhora. E da minha família. Então, para ele eu expliquei, a família, eles lamentaram tudo, porque a gente se dava bem. Mas o duro mesmo foi com minha família, né? Meus avós, como eu falei, minha avó tinha uma vivência mais de fé, né? Então ela disse assim, minha filha, se é isso que você quer e que Deus quer, eu te abençoo, vá com Deus. Agora minha mãe, que já não tinha uma experiência assim tão grande de fé, ela ficou muito assim mexida, ela não queria, ela dizia que eu ia esquecer a família. Então foi um pouquinho mais duro. Ela, depois de um tempo, foi me visitar e viu que eu estava bem, que eu estava feliz. Então ela aceitou. Mas no início foi difícil. Tomar uma decisão que muda a tua vida e ainda não tendo todo o apoio que você gostaria de ter, eu digo assim que é um primeiro desafio que a gente enfrenta na vocação. Mas Deus dá a graça, né? Sim, Se é a sim. vocação, Ele dá
a força, a coragem necessária. Então foi um pouquinho difícil, mas foi. E aí então depois dessa experiência de quase noivar e depois, né, lidar com essa realidade mesma, né, desse coração que estava dividido, foi então decidido para ingressar nas Irmãs Paulinas. A senhora tinha quantos anos? Aí eu tinha 20 anos. 20 anos. Eu já tinha 20 anos. E aí saiu de casa para morar no convento. Como é que foi? Porque mesmo ali na alegria, né, da convivência, mas deixar a família sempre é difícil, né? Eu digo sempre que tem uma coisa engraçada, porque as pessoas dizem assim, tem cara de freira. Não sei se já disseram isso para o senhor. Ixi, tem cara de padre, ou não tem cara de amém. Eu brinco, né? Tem cara de freira, não tem cara de freira. Eu não sei se eu tenho cara de freira, porque assim, eu venho de uma região, de uma cultura bem diferente. E eu gosto de tudo que aquilo gostava, quando mais jovem, de tudo que jovem gostava. E ainda gosto de música, gosto de cinema, gosto de sair para comer, gosto de conversar com os amigos, né? Gosto normal, como qualquer pessoa normal. Então, por isso, as pessoas têm um estereótipo, né? Sim. Que ser padre, freira, não sei, tem que ser quietinho. Eu nunca fui. Eu também não. Eu nunca fui. Então as pessoas achavam que eu não ia ficar no convento. Lá no trabalho fizeram um bolão. Quem dava mais tempo? Cristiane vai ficar só 3 meses. Eu acho que quem deu o maior tempo foi de 6 meses. Nossa, aí eu disse, mas se ninguém ganhar, eu ganho, né, o bolão. Fizeram porque não acreditavam que eu ia ficar no convento. E eu confesso que eu também achava que eu ia lá fazer essa experiência, perceber que não era aquilo para mim e tirar isso da cabeça. 23 anos, 22, 23 anos aqui, ó. Olha o que deu. Agora, então foi difícil. Sim, mas... eu imagino. Agora sim, queria que a senhora me partilhasse também um pouquinho sobre o carisma das Irmãs Paulinas e o que mais que lhe encantou, né, nesse carisma, né, que lhe atraiu o coração para que a senhora de fato, né, se decidisse por ele. Como é que foi? Olha, eu dizia, eu nunca sonhei em ser freira, mas eu sonhava em ser missionária. Então, eu achava tão lindo as pessoas, e acho fantástico essa vocação das pessoas que deixam tudo, né, o seu conforto, sua segurança, para ir ajudar as pessoas onde quer que for, onde Deus envia. Então, isso me encantava e me encanta, essa capacidade de você abdicar de tudo que pode ser, né, de conforto para você, de segurança, pelo bem do outro, pelo bem do próximo. Isso para mim me fala muito mais de amor a Deus, então isso sempre me tocou mais. Então eu sonhava em ser missionária, eu queria poder ir também, quando eu falo missionária, não só fora, né, do nosso país, porque o nosso país é um continente, né? Então ir para outros lugares que não ali, minha casa, meu conforto, para falar de Deus, para poder levar uma mensagem de vida para as pessoas. Então isso eu tinha no coração. Eu acho que eu entrei no grupo jovem com 14 anos e eu só saí para entrar na congregação, porque eu encontrava aquele espaço de poder fazer isso, né? Então, o carisma, quando eu fui para os encontros vocacionais, eu percebi Paulo como aquele que nos dá o carisma. A gente fala, somos irmãs paulinas por causa do Paulo apóstolo, né? É do nome dele que a gente recebe. E Paulo foi esse grande missionário, né? Fora também da Palestina, da sua região. Então, assim, quando eu comecei a conhecer mais as irmãs paulinas e São Paulo apóstolo, eu fui vendo que aquele meu desejo de ser missionária encontrava um espaço ali. Encontrava e descobri que a congregação era a congregação missionária, que eu podia também, através da congregação, não só ali onde eu estava em Recife, mas podia ir para além. Tanto que hoje eu estou em Belém, né? Então, assim, já andei dentro e fora do Brasil, vivendo esse carisma. Então, o carisma, a gente sempre diz assim, as irmãs paulinas são as irmãs da comunicação. Sim, ok. É o nosso carisma central, né? Mas acima de tudo, amar e comunicar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Então,
E eu sempre digo, o primeiro meio de comunicação somos nós, né? Somos nós o primeiro meio. Então, fazer dessa vida, desse corpo, um meio de falar, de levar Deus para as pessoas, eu acho que eu me encantei com isso no Carisma, né? De ser comunicação de Deus para as pessoas. Então, eu sempre digo assim, ser irmã para mim não é um título, é um projeto de vida, né? É ser irmã de todos. Então, eu busco viver. E eu amo o Norte porque a gente já se trata como irmão, né? Não é mana. Então, acho que já ajuda. Que bonito, irmã. Olha, muito profundo mesmo. Agora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente também, para o pessoal de casa também conhecer, né, as etapas formativas, né, que a congregação possui. No caso, a senhora entrou nessa primeira etapa que é o aspirantado. É o aspirantado, né? Exato. Entendi. E ficava onde lá? Assim? Para quem era do Nordeste, em Recife. Então, por muito tempo a gente fazia assim. Quem era do Nordeste ia para Recife, o Norte aqui em Belém mesmo. Mas hoje em dia, o Norte e Nordeste em Recife. A gente juntou um pouquinho, porque diminuiu também, né? O número de vocações. Então, Norte e Nordeste, Recife, Sul, Sudeste, vai ali para Canoas, no Rio Grande do Sul. E ali, isso é a primeira etapa, o aspirantado. Sim, sim. Então, quando a jovem quer nos conhecer, então a gente acompanha 1, 2 anos, depende muito da idade, se a menina está estudando. As meninas têm dúvidas assim, mas eu tenho um namorado, eu posso fazer encontro vocacional? Pode! O encontro vocacional é para ajudar a discernir qual a vocação. Se é o matrimônio, se é a vida religiosa consagrada, sacerdotal, né? Então, o vocacional é para isso. Depois do tempo do vocacional, a gente chama o aspirantado. Na nossa congregação, tem congregação que não tem aspirantado, né? A nossa tem. Então, 1 ano, 1 a 2 anos, depende da caminhada da jovem. A segunda etapa é o postulantado. Aí, as jovens que estiverem em Recife e em Canoas vão para São Paulo, onde é o postulado. Faz 1 a 2 anos de postulantado, dependendo da caminhada, que não é assim uma coisa, né? A pessoa tem que ir... Uma fábrica, né? Certinha, é um processo muito pessoal, né? Exatamente. E aí, a terceira etapa é o noviciado, que eu acho que é a etapa mais conhecida, também em São Paulo. Quando a jovem termina o noviciado, que são 2 anos, a gente chama assim, 1 ano é o ano canônico e o 2º ano apostólico. No segundo ano, a gente vai para uma casa nossa em qualquer parte do Brasil para fazer essa experiência de ser irmã, mesmo que ainda não seja, né? Para ajudar no discernimento. A jovem volta desse período, termina o noviciado e, se ela confirma a caminhada, ela professa os votos de pobreza, castidade e obediência, os votos temporários, que são renovados por 5 anos. No 5º ano, se ela sentir confirmação de Deus nesse estado de vida, ela professa os votos perpétuos. Aí tem a preparação para os votos perpétuos na nossa casa geral, que é em Roma, e faz os votos geralmente na sua cidade natal, que é para a família toda participar, a sua igreja também poder participar. E aí já é irmã Paulina de votos perpétuos. O caminho é esse. Entendi, olha só. É um caminho que é feito de modo pessoal, como a senhora falou, né? E é um Cada processo. vocação é uma vocação, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Passa por um processo pessoal. Isso é muito bonito, muito importante também. Né? Como é para também, eu acho que para a vida sacerdotal, exatamente, né? E tem que ser feito num caminho de liberdade, porque todo o tempo a pessoa vai avaliando se é isso mesmo, se quer continuar, né? Então é um caminho de liberdade. Muito bem, é isso mesmo. Bom, nós estamos hoje no nosso programa com a irmã Cristiane, que faz parte das Irmãs Paulinas, contando um pouquinho da sua vocação, da sua caminhada, o seu chamado vocacional, sua consagração. A gente vai fazer uma pequena pausa do nosso Vida Consagrada e voltamos já já, não sai daí. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Hoje trazendo com muito carinho, com muita alegria, a presença da irmã Cristiane, ela que faz parte da congregação das Irmãs Paulinas, está atuando agora aqui em Belém, em nossa região de nossa arquidiocese de Belém. E, irmã, a gente falava no bloco anterior, né, sobre essas etapas de formação, né, que a congregação possui, o carisma, né, isso tudo, as coisas boas que lhe atraíram ao seu coração,
né, para essa consagração mais definitiva a Nosso Senhor através desse carisma tão bonito. E agora eu lhe pergunto, como foi a experiência dos votos temporários e os votos perpétuos? Porque, né, eu digo assim, né, para a vocação sacerdotal é a ordenação, né? A ordenação diaconal, a ordenação presbiteral, né? Para a irmã, né, para a religiosa, são os votos. Exato. Como foi para a senhora essas experiências dos votos, temporários e perpétuos? Eu acho que a minha família ela é muito cheia de humor, né? E aí quando eu fui comunicar em casa que eu ia fazer, eu ia realmente viver minha consagração, ia ser consagrada a Deus nos votos de pobreza, castidade e obediência, a minha mãe me olhou e disse assim, mas tu já é pobre, tu vai fazer voto de pobreza para quê? Legal, legal. Então assim, os votos, eu penso que realmente, né, o voto de pobreza, tranquilo, né, já tinha prática. A castidade, eu acho que também é bom tirar um pouquinho isso da cabeça, que muitas vezes quando se fala nisso, as pessoas elas se fecham na questão do sexo, né? Castidade é amar, né? Tá muito mais ligado. Claro, a gente abdica de ter uma família nossa, de ter um marido, ter filhos, mas você só abdica por um amor maior, né? Então, você só abre mão de um amor por um grande amor, por um amor maior. Então, em Cristo, né, pelo amor, que é Ele que dá essa capacidade para a gente faz essa opção, né? Então, eu vivi assim, né, meus votos temporários, né, nessa fé de que em Jesus Ele me dá a coragem, a fé necessária para amar o meu próximo do jeito certo, para fazer o bem. Então, fui vivendo os votos temporários até chegar ao período 5 anos, a gente vai renovando. No 5º ano, eu fiz uma avaliação de todo esse tempo na congregação, se eu queria isso mesmo para a minha vida, e eu confirmei e fui para a preparação para os votos perpétuos, né? Então, a gente tem esse período de retiro, de preparação, porque, como diz a palavra, para sempre. É como um matrimônio, né? Para sempre, a gente deseja. Claro que há quem desista, porque tudo é um caminho na liberdade. Deus não nos prende, né? Ele sempre nos deixa muito livres, né? E o amor é isso. E a gente vai, né, vivendo o nosso dia a dia, renovando esse sim. Então, fiz os votos perpétuos lá na minha cidade, foi muito bom. A família toda pôde participar, os amigos. A minha igreja, né, lá onde eu vivi desde jovem, preparou tudo tão lindo. A minha catequista estava viva ainda. Olha só. Bem velhinha, mas estava lá. Né, sim, eu chamei, fiz questão de falar, de chamá-la. Foi uma festa muito bonita. Depois a congregação me enviou para Curitiba. Eu fiquei 5 anos no Paraná, onde eu fiz a filosofia e ajudava na pastoral vocacional na época. Então eu viajei ali a região do Paraná, acompanhando as jovens, e hoje já tem freira, viu? Olha então só. Eu estou ficando velha. Frutos aí, olha que bom. Estou ficando velha. Então foi um período, né, de acompanhar jovens. Depois eu fui para Recife novamente e assumi a formação das jovens da primeira etapa do aspirantado. Olha só. E na mesma época fazia a teologia. Então eu fiz a teologia em Recife. Quando a gente, pela congregação, como trabalha com comunicação e catequese e Bíblia, a gente faz especializações, estudos nessa área. Então eu fiz psicopedagogia, filosofia, teologia, para servir melhor o povo de Deus, né, para poder ajudar nessas áreas. E foi assim, aí vem as experiências, né, das missões. Agora eu queria que a senhora me contasse justamente um pouquinho disso, né, diante dessa realidade ampla, né, bonita do carisma, né, da congregação, né, depois da sua profissão, né, religiosa, quais foram as realidades de missão por onde a senhora já passou, onde a senhora pôde já contribuir, né, com a sua vida, com o seu testemunho, né, sua consagração? E também pergunto mais uma coisa que mais lhe marcou assim durante esses anos de consagração, uma coisa assim que lhe trouxe muita alegria no coração, que lhe marcou um momento, uma celebração, uma questão. Conta pra gente. Então, depois que na congregação eu atuei bastante ali no Nordeste, na região ali de Recife. A gente fala Recife porque era casa, né? Mas aí a gente viajava toda a região Nordeste. Sim. Depois eu fui para
para o Paraná, também vivi os 5 anos lá no Paraná. E em seguida eu fui para Porto Velho, Rondônia. Eu acho que ali eu vivi uma experiência assim muito forte, porque quando eu fui para Rondônia, eu já estava há muito tempo, desde que eu entrei na congregação, eu trabalhava na área da vocacional, né? Vocação, formação. E um dia eu disse para a provincial, eu queria fazer outra experiência, né? De missão e tal. Aí ela, que era o meu maior desejo, ela disse, então eu vou te mandar para uma área missionária. Aceito? Com certeza. Fui embora para Porto Velho, minha gente. Aqui é quente, mas Porto Velho... Não conheço ainda Porto Velho, mas eu imagino. É quente, é porque o desmatamento lá é muito maior. Nossa. Então, assim, andar de barco, aqueles casquinhos, depois tem que passar dessas canoazinhas pequenas para um barco grande, ou do barco grande para o casquinho, né, lá, com o barco andando, foram muitas aventuras. Gente do céu. Então, vocês, nas áreas ribeirinhas, para áreas que não tinha energia, né? Então, atuei bastante ali em Porto Velho, ajudando o Dom Roque Paloschi, que na época era o presidente do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, e então trabalhei bastante também nessa área. O coração ficou um pedaço lá, viu? Para falar a verdade, então amo ali aquela região. Morei em Manaus, também amo ali em Manaus, vivendo um pouco também dessa missão, seja na pastoral vocacional, na formação das lideranças, né, de catequista, de pastorais. Então, Manaus, Paraná, Rondônia, Nordeste e agora Belém do Pará. Olha só. Então, um pouco aí. E aí, a experiência que mais me marcou nesse tempo, tem várias, né? É até difícil escolher, mas eu escolho uma. Eu fui viver a Semana Santa numa área ribeirinha, onde fazia 3 anos que não ia nenhum missionário. O padre não dava conta, porque ele para várias regiões. Vocês sabem, as dimensões são gigantescas. E ele veio pedir na livraria se a gente podia ajudá-lo. Eu disse, eu vou, padre. Olha só. E a gente foi para essa... Eu ia sozinha, mas aí eu chamei uma jovem para ir comigo. E nós fomos para essa área ribeirinha. Só tinha energia até 6 horas da tarde, né? Porque funcionava a aula e tinha o gerador. Depois não tinha mais energia, então a gente carregava o celular para servir de lanterna à noite. Então era um pouco disso, junto com o povo. E fui viver a Semana Santa. Então o povo teve tudo que tinha direito, né? Porque o padre me deu Jesus consagrado já, as hóstias consagradas para eu levar Jesus comigo, para a gente poder fazer a Eucaristia com o povo. E a gente fez a quarta-feira, rezamos lá o ofício das trevas, a quinta, a sexta, o sábado. E aí o barco saía no sábado à tarde. Então a gente tinha que adiantar a Páscoa, né? Então eu falei com o povo, olha, a gente vai ter que celebrar da madrugada do sábado. Olha só. E o povo, porque no sábado o barco saía por volta do meio-dia e depois só daqui a 7 dias. Então eu tinha que ir nesse barco. Então eu fiquei receosa que o povo não viesse. Mas preparamos tudo, né? Fizemos a fogueira para fazer a bênção do fogo santo, com tudo que o povo tem direito de celebrar a sua fé. E ficamos esperando o povo. Gente, choveu, era a chuva que Deus mandava, uma escuridão, não tinha energia, uma escuridão enorme, e a gente ali na igrejinha com todos os candeeiros acesos. Lá para as tantas eu comecei a escutar os barulhos dos motores, tac, 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 os barquinhos vindo, as lanterninhas, sabe aquelas latas que eles fazem, sim. as lanternas, né? Vindo por dentro dos matos, a escuridão, o povo veio chegando, foi chegando, foi chegando. Vieram. A gente celebrou ali a bênção do Círio, do Fogo Novo, começamos a celebração, cantamos, rezamos. Quando terminou a celebração da palavra, tivemos a comunhão, tivemos partilha do Evangelho. Depois que terminamos tudo, o povo tinha trazido pão, tapioca, açaí, meu Deus. café, leite. Eles trouxeram. Ali, aí já era dia,
ali partilhamos o café da manhã, na Páscoa, né? Era a nossa Páscoa. Que lindo. E eles ficaram comigo até o barco chegar. Então, essa experiência, que era ali do sábado de Aleluia para o domingo de Páscoa, eu fiz a experiência de tocar Jesus vivo. Ele está vivo. Ele vive no povo, nesse povo que praticamente não tinha nada, que veio no escuro, com a lanterninha, que veio dentro dos rios, de madrugada, debaixo de chuva, não por mim, mas por Jesus, né? Então, essa experiência de ressurreição no povo me marcou profundamente na missão. Imagino. Então, eu sou muito grata a Deus de poder ter vivido essa experiência com aquele povo, né? Então, eu acho que é isso que me marca. A senhora falando aí, certamente eu e também o pessoal de casa, né, junto comigo, criando na cabeça, né, toda essa cena, né, essas coisas bonitas, né, que Deus lhe proporcionou viver, né, nessa sua realidade de consagração. E agora, em Belém, né? Em Belém. Primeira vez em Belém do Pará, né? O que a senhora espera, né, experimentar aqui? O Círio de Nazaré, eu tô ansiosa. As devoções, as coisas boas que virão por aí. O que a senhora traz no seu coração para Belém? Pois é, eu trago muita vontade de poder ajudar naquilo que Deus... Acho que se Ele me colocou aqui, Ele tem também, né, uma missão. Eu quero poder ajudar, eu quero poder ser um pouquinho de luz na vida desse povo bom, desse povo bonito, né? Um povo tanta fé, né? Isso já me cativou muito aqui. Eu espero ansioso o Círio, para viver o Círio, sempre acompanhei pela TV, né? Via essa devoção bonita desse povo, esse amor a Maria, a Mãe de Deus. E o que eu mais desejo, realmente, a minha expectativa é poder contribuir na missão da igreja aqui, né? Não trago, eu sei que sou muito pequena, muito pouco, mas é o tudo, é o meu tudo, né? Mas Jesus, eu confio muito na palavra, né? Ele diz ali, quando a gente confia, nossos 5 pães, 2 peixes, é tão pouco, mas Ele faz um milagre quando a gente coloca em suas mãos, né? Então, é o que eu espero, é poder, com o meu pouco, ajudar esta igreja. Que ótimo, irmã. Bom, teria outras coisas que eu gostaria muito de perguntar, de saber, mas já estamos chegando já na conclusão do nosso programa, e tem sempre uma pergunta que eu deixo por último, que a gente sempre já sabe a resposta. Valeu a pena? Deixar Valeu. tudo para seguir a vontade de Deus, a vontade do Senhor na sua vida? Vale. Não é fácil. Como não é fácil para nenhuma opção de vida? Não é fácil, né? Eu acho que a gente não precisa tapar o sol com a peneira, fazer propaganda enganosa. Tem uma opção, todas as opções, quando a gente fala opção, toda opção tem uma cisão, você tem que deixar algo para seguir, né, o outro. Então, assim, tem seus desafios, tem suas cruzes, mas vale a pena, vale sim. Se Deus te chama, Ele dá a força, a coragem necessária, a fé para superar os desafios. Então, vale a pena. Por Deus e por amor ao próximo, claro. Ótimo. Bom, irmã, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa de hoje. Né, foi muito agradável conhecer um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história. E agora eu queria que você deixasse, né, também, caso alguma jovem, né, que esteja nos acompanhando deseje conhecer um pouquinho mais sobre o carisma, como é que lhe encontra a Congregação das Irmãs Paulinas? Então, é muito fácil. A gente está ali na Livraria Paulinas, que fica na Rua Santo Antônio, né, ali no bairro Campina, tem a livraria. Você chegar lá, você vai dar de cara com 4 irmãs que já estão ali, né? Tem eu, tem a irmã Preta, a irmã Inês, sempre estamos por ali. Ou pode também entrar no Universo Paulinas pela internet, né? Ou pelo Instagram, Paulinas, você vai achar todas as redes. Só basta colocar Paulinas, vai achar as redes sociais lá, manda mensagem para a gente entra, a gente conversa, você mesma, jovem, pode entrar e nos conhecer, né? Ótimo. Então, tá, só colocar Paulinas lá no Google, que vem todas as redes. Tá ótimo, irmã. Irmã, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, que Deus abençoe. Né, estamos aqui de portas abertas, nossa TV Nazaré, né, para as Irmãs Paulinas, como sempre, né, sempre marcando presença em nossa Fundação Nazaré, e foi muito, né, gratificante conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus abençoe, perseverança e coragem, uma boa missão aqui em Belém do Pará. Obrigada pelo espaço, por abrir a casa para a gente entrar. Espero poder ter contribuído bastante com essa missão. Eu que agradeço poder
contar, falar um pouquinho da minha vocação. Obrigada. Ótimo. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Para você rever os nossos outros programas, basta você acessar o portal no YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. A todos, obrigado pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.